Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição iniciaremos a abordagem das diretrizes para projeto de instalações elétricas residenciais. Lembro a todos que para lograrmos sucesso nessa disciplina devemos ter o comprometimento com as lições. Não nos contentemos em fazer o básico. O básico já é feito por muitos e muitas vezes não é o suficiente. Pensem nisso. Hoje você tem a oportunidade de construir um alicerce para a sua carreira profissional, né? Se ela vai ser promissora ou não vai depender muito de você. Estamos aqui para lhe auxiliar nessa jornada, então que precisar de mim enquanto professor, estarei aqui tentando fazer o meu papel. Então busquemos fazer o melhor para que consigamos, enfim, lograr êxito nessa disciplina, né? Então, se fizermos a escolha certa, tenho certeza que no futuro vocês serão lembrados como alguém que fizeram parte daquelas ações que surgiram, fizeram deste mundo um mundo melhor. Não, eu digo sempre que não precisamos ser o melhor em tudo que fazemos, mas em tudo que fazemos devemos dar o melhor de nós. Feito isso, você já fará parte de uma pequena parcela da população que não se contenta com pouco e que não vive na mediocridade. Palavra difícil danada. Então vamos lá. Bons estudos e boa sorte. Para elaborar um projeto elétrico ou para executar uma obra a partir de um projeto elétrico, é imprescindível que nós conheçamos os componentes que são utilizados naquela instalação. Então, fizemos isso lá na primeira lição. Foram apresentados para vocês os principais componentes utilizados nas instalações elétricas residenciais. E a partir do conhecimento desses componentes, vocês terão todas as condições de iniciar bem o projeto de uma instalação elétrica. Conhecidos os componentes dessas instalações, então nós já podemos seguir algumas diretrizes para o dimensionamento desses componentes que vão possibilitar a utilização de cargas lá na unidade residencial. Então, nessa lição nós vamos focar o dimensionamento das cargas de iluminação e de força. Essas cargas de iluminação é mais fácil, né? São o dimensionamento das lâmpadas e luminárias em si. E quando nós falamos das cargas de força, nós estamos falando das tomadas de corrente e do dimensionamento dos pontos de tomadas. Então, nessa lição nós vamos assimilar as diretrizes para o dimensionamento das cargas de iluminação. Em uma segunda fase, em uma segunda etapa dessa lição, nós vamos assimilar as diretrizes para o dimensionamento das cargas de força, tanto as TUGs quanto as TUIs. E o que seria uma TUG? Uma tomada de uso geral. Então, aquela tomada que nós podemos utilizar equipamentos mais comuns de baixa potência, como televisores, liquidificadores, ferro de passar, carregadores de celular, dentre outros. Quando nós falamos de TUIs, elas são destinadas a equipamentos que apresentam uma maior potência e também, além de ter uma potência maior, geralmente são aqueles equipamentos que eles ficam instalados de forma fixa. Então, você não tem uma mobilidade tão grande nesses equipamentos. No caso da TUG, por exemplo, uma TV, você pode instalar em uma tomada ou em outra, não tem tanto problema. Já no caso de uma TUI, não. Por exemplo, um chuveiro elétrico. Você instala um chuveiro elétrico num determinado banheiro, então você não fica instalando o chuveiro em outra tomada do banheiro. Ela tem um ponto específico. O chuveiro elétrico tem um ponto específico para ser instalado, então ela passa a ser uma tomada de uso específico. No caso, nós temos ar-condicionados também, que é tratado como uma tomada de uso específico. Temos torneiras elétricas, que também são tratadas como tomadas de uso específico e assim por diante. Então, para fazer o projeto elétrico de uma instalação elétrica em si, seja industrial ou residencial, então, idealizar essa instalação elétrica, para a grande maioria das pessoas não é uma tarefa tão complicada, que talvez que eles julguem ser necessário contratar um
um profissional da engenharia elétrica, né? Seja um engenheiro eletricista, seja um eletrotécnico ou um eletricista. É possível que vocês conheçam muitas instalações, que essas instalações foram executadas as instalações elétricas e não tenha sequer um projeto daquela edificação. Então, às vezes um pedreiro ou um outro profissional fez essa instalação elétrica sem seguir o embasamento técnico e teórico de um projeto elétrico. Então, nesse caso, mesmo um profissional com experiência nessa área, mesmo que ele não possua formação técnica, ele poderá executar essa instalação de forma funcional, né? De forma que ela possa funcionar, talvez não adequadamente. Então, mas para que essa edificação residencial seja dotada de uma instalação elétrica, seguindo os padrões técnicos, aí nesse caso se faz necessário determinar a carga dessa instalação. Para determinar essa carga, nós devemos seguir algumas diretrizes e algumas solicitações conforme o desejo do cliente. Então, nesse caso, para dimensionar as cargas de iluminação e de força, você vai seguir os padrões técnicos. Existe um planejamento mínimo dessas instalações, do quantitativo de cargas, e além desse planejamento, que aí são regrados pelas normas, existe também as solicitações do cliente. Então, para atender tanto as solicitações do cliente quanto as diretrizes das concessionárias locais, nós temos que seguir e respeitar as diretrizes da 5410. Então, nesse caso, todos esses equipamentos que vão ser utilizados nessa instalação elétrica, tanto na condição atual como em condições futuras, aí nós devemos já fazer essa previsão no ato da elaboração do projeto elétrico. Para trabalharmos no projeto de instalações elétricas, nós vamos analisar a edificação representada pela planta baixa acima. Então, nós temos aqui uma planta baixa dotada de 4 apartamentos. Nós temos os apartamentos 1, 2, 3 e 4. Nesse pavimento, isso é uma instalação, uma edificação de múltiplas unidades consumidoras. Então, aqui é o que a gente chama de pavimento tipo. Então, existem vários pavimentos nessa edificação que eles são repetidos entre si. É o que a gente chama de pavimento tipo. Então, para o projeto dessa disciplina, vamos utilizar como referência o apartamento 1. Se vocês observarem, o apartamento 1 ele é igual ao apartamento 4, apenas de forma espelhada, né? Assim como nós temos o apartamento 2 igual ao apartamento 3. Então, para fazer o projeto dessa edificação, nós vamos utilizar especificamente o apartamento 1. Tá aqui o apartamento 1 com mais detalhes. Esse apartamento ele é dotado de vários ambientes. Então, definida a unidade consumidora, então nós já podemos iniciar o dimensionamento das cargas dessa instalação. Nessa instalação, as cargas elas são instaladas, elas vão ser divididas em 3 tipos. As cargas de iluminação. Para essas cargas nós fazemos o dimensionamento em função da área do ambiente. Além das cargas de iluminação, nós temos as cargas de força, das quais fazem parte as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico. No caso das tomadas de uso geral, como eu falei para vocês, nós podemos utilizar liquidificador, geladeira, micro-ondas e etc. E elas são dimensionadas em função do perímetro de cada ambiente. Então, carga de iluminação, nós fazemos o dimensionamento em função da área do ambiente. Tomadas de uso geral, nós fazemos o dimensionamento em função do perímetro do ambiente. Já as tomadas de uso específico, como chuveiro, ar-condicionado, torneira elétrica, motores, se existir na edificação, essas tomadas elas são determinadas segundo opções do cliente. Então, quando não houver um cliente específico, geralmente você vai fazer o projeto de uma edificação, apartamento, por exemplo, você não conhece quem é que vai residir naquela edificação, então você usa mais as diretrizes que são comuns em projetos de instalações. Então, nesse caso, quando não houver um cliente específico, sugere-se dotar tomadas para chuveiro em todos os banheiros,
tomadas de ar-condicionado em todos os quartos, mesmo que essas tomadas possam não ser utilizadas futuramente, mas a ideia é que você já faça essa previsão no ato do seu projeto. Então, nós temos aqui as dimensões desses ambientes, e a partir dessas dimensões nós podemos então fazer o dimensionamento das nossas cargas de iluminação e das cargas de força. Nós temos aqui o ambiente, sala de jantar está, com um comprimento de 6,5 metros e uma largura de 2,54 metros. Então, para esse ambiente nós temos uma área de 16,51 metros quadrados e um perímetro de 18,08 metros. Para a cozinha nós temos uma área de 4,80 metros e um perímetro de 8,80 metros. Para o hall, nós temos uma área de 2,66 metros quadrados e um perímetro de 7,7 metros. Para o quarto, nós temos uma área de 8,12 metros quadrados e um perímetro de 11,4. Para a suíte, nós temos uma área de 11 metros quadrados, 0,06 e o perímetro de 13,5 metros. Já na área de serviço, nós temos uma área de 2,54 metros e um perímetro de 6,76 metros. No WC1, nós temos uma área de 2,88 metros quadrados e um perímetro de 7,2. No WC2, nós temos uma área de 2,54 metros quadrados e um perímetro de 6,76. Então, para fazer o dimensionamento dessas instalações, como eu falei para vocês, o dimensionamento de iluminação nós fazemos em função da área do ambiente. Daí a necessidade de termos calculado todas aquelas áreas dos ambientes que foram mostrados nos slides anteriores. O que é que a norma recomenda? Que para ambientes com área superior a 6 metros quadrados deve ser prevista pelo menos uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescidos de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, essa determinação, essa diretriz, ela é apresentada pela norma 5410. Então, essa regra ela se aplica a todas as concessionárias do setor elétrico e essa regra ela não é limitada às instalações aqui do estado da Paraíba ou de outro estado. Então, qualquer projeto elétrico que você for executar, independente do local que seja, você vai seguir essa diretriz para fazer o dimensionamento das cargas de iluminação em instalações residenciais. Quando você vai trabalhar com instalações prediais ou industriais, aí nós já seguimos outras diretrizes. Nesse caso aqui, essa regra é específica, essa diretriz é específica para instalações residenciais. No caso do nosso primeiro ambiente, a sala de jantar e sala de estar, nós temos uma área de 16,51 metros quadrados. Para fazer o dimensionamento, para facilitar o dimensionamento dessas cargas de iluminação, é o ideal que nós façamos o fatoramento dessa área, fazer a divisão em parcelas de 6 metros, de 4 metros, que aí a partir desses fatores nós consigamos fazer o dimensionamento da nossa carga. Então, conforme a diretriz da norma, para os primeiros 6 metros quadrados nós temos uma potência mínima de 100 VA. E para os outros 4 metros quadrados inteiros, para cada fração de 4 metros quadrados inteiros, nós vamos ter uma potência de 60 VA. Então, nesse caso, para projetos de iluminação, nós só consideramos os fatores, as parcelas inteiras de 6 ou 4 metros quadrados. Então, no caso aqui nós temos 2,51 metros quadrados, ele não é considerado no dimensionamento dessa carga. Então, lembrando lá da nossa norma, ambientes com área superior a 6 metros quadrados deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. Então, nós só vamos considerar
os 4 metros quadrados inteiros. Daí a necessidade de atribuirmos para esses 2,51 metros quadrados uma potência de 0 VA, ou seja, ele é desconsiderado nesse cálculo. Então, para esse ambiente, nós vamos ter uma potência total de iluminação de 220 VA. Para o nosso próximo ambiente, nós temos a cozinha, para a qual nós temos uma área de 4,8 metros quadrados. Então, seguindo as mesmas diretrizes, nós teremos que 4,8 metros é menor do que 6 metros. Então, nesse caso, nós vamos aplicar uma potência mínima de 100 VA. Lembrando, ambientes com área igual ou inferior a 6 metros quadrados deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Foi o que ocorreu lá na cozinha. Para o hall, nós também temos uma área inferior a 6 metros quadrados, então segue-se a mesma recomendação, a mesma diretriz, teremos uma potência de 100 VA. Para o quarto, nós temos uma área de 8,12 metros quadrados, então é uma área superior a 6 metros quadrados, só que aí nós nós não temos aqui 4 metros quadrados inteiros. Então, para os primeiros 6 metros quadrados atribuiremos 100 VA, para 2,12 metros quadrados será atribuída uma potência de 100 VA. Então, esse ambiente também resultará numa potência de 100 VA. Para a suíte, nós temos uma área de 11,06 metros quadrados, que vai resultar numa potência de 160 VA. Para a área de serviço, nós temos uma área inferior a 6 metros quadrados, que vai resultar em uma potência de 100 VA. Para o WC1, nós temos uma área de 2,88 metros quadrados, que também vai resultar numa potência mínima de 100 VA. Para o WC2, temos uma área de 2,54 metros quadrados, inferior a 6 metros quadrados, que também vai resultar numa potência de 100 VA. Então, feito todo o dimensionamento da parte de iluminação dos cômodos da nossa certificação, nós teremos esse quadro resumo. Então, a sala de jantar e estar, nós teremos uma potência de iluminação de 220 VA, a cozinha, hall, quarto, área de serviço, WC1 e WC2, teremos uma potência de 100 VA, e para a suíte nós teremos uma potência de 160 VA. Vale salientar que esse dimensionamento que nós fizemos para as cargas de iluminação, ele pode ser adotado uma outra metodologia, no qual você pode fazer o projeto luminotécnico desses ambientes, dessa certificação. Então, na prática, isso não é feito, porque aí você teria que contratar um profissional para fazer um projeto luminotécnico, e esse projeto luminotécnico talvez não atendesse os requisitos do cliente, que será o futuro proprietário e morador daquele ambiente. Então, o ideal, quando nós fazemos esse dimensionamento das cargas, nós estamos dimensionando a carga mínima. Observe aqui que nós temos, ambientes com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Ambientes com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, observe aqui o que nós dimensionamos foi a carga mínima daqueles ambientes. Essa carga mínima, ela é suficiente para qualquer outro profissional, futuramente, quando um cliente assim desejar, fazer um projeto luminotécnico, seguindo alguns requisitos de ornamentação ou alguma outra necessidade específica do cliente. Então, a potência que foi prevista nesses circuitos de iluminação, ela será, na grande maioria dos casos, suficiente para atender às demandas de um futuro projeto luminotécnico. Então, nessa fase, nós calculamos a potência mínima desses ambientes, que essa potência mínima, ela vai servir de diretriz para fazer o dimensionamento da carga de alimentação de toda essa unidade consumidora. Então, a desejo do cliente em uma etapa futura, aí você pode fazer um projeto luminotécnico específico para cada ambiente, para cada apartamento. Quando você vai fazer o projeto de uma residência específica para um cliente, aí ao invés de utilizar essa metodologia aqui, você já pode
partir e fazer o projeto luminotécnico, projeto mais específico, conforme as necessidades do cliente. Então nós temos essas duas possibilidades, ou fazer o dimensionamento da carga mínima, ou fazer um projeto luminotécnico para atender aquela edificação. Então nessa lição, nessa primeira parte, nós vimos como é que é feito o dimensionamento das cargas de iluminação de uma unidade residencial. Na próxima lição nós vamos analisar, na próxima parte da aula, nós vamos analisar e fazer o dimensionamento das cargas de força. Então, a partir dos dimensionamentos Então, como foi visto, a partir do dimensionamento das cargas de iluminação, nós obtivemos esse quadro resumo. Então, aqui foi dimensionada a carga de iluminação para cada ambiente. Então, foi feito o dimensionamento das cargas de iluminação de todo o apartamento. Na segunda parte dessa lição, nós vamos fazer o dimensionamento das cargas de força. Então, na segunda etapa, nessa segunda parte dessa lição, nós vamos trabalhar o dimensionamento das cargas tanto de força, tanto das TUGs quanto das TUs. Então, até lá, nos vemos na próxima aula, na segunda etapa, na segunda fase dessa lição.